Saúde o povo de Deus com a santa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Quero pedir perdão aos irmãos porque hoje o celular estava carregando no momento que eu sempre gravo os áudios, e terminou de carregar tem poucos minutos. Atrasou um pouco, mas a palavra do Senhor não vai deixar de ser pregada por causa disso. Para aqueles que estiverem ouvindo ou assistindo pelo YouTube, peço que se inscrevam no canal, compartilhem o áudio ou o vídeo, ative a opção de todos no sininho e curtam o vídeo. Glória a Deus. O Senhor nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Neste dia de hoje, a qual se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 21 até o versículo 23, que tem o tema Os dois discípulos no caminho de Emaús. Diz assim a palavra do Senhor: E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, contudo, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Glória a Deus. Vou ler mais o versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Glória a Deus. Então os anjos tinham falado para Maria Madalena e para as irmãs que foram até o túmulo de Jesus, que Jesus vivia, que Jesus ressuscitou, que Jesus estava vivo. Mas os irmãos Pedro e João, se não me engano, foi. E assim eles confirmaram que realmente foi, mas não viram o corpo de Jesus, porém não viram o corpo. Esta mensagem é uma mensagem de Deus, da parte de Deus, para pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir este áudio, porque Jesus, ele manda te dizer que aquilo que você pediu para ele já fez por você, mas você está em dúvida se Deus fez ou não, se foi ele que fez ou se não. Mas a resposta do Senhor é sim, ele já fez. Os discípulos receberam uma palavra, glória a Deus, do Senhor, de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas eles, com medo, com desespero, com falta de direção, eles não tinham mais uma direção do que fazer. E é normal, o pavor tomou conta deles e a incredulidade também veio ao coração deles, ou seja, a falta de fé. Esses dois discípulos iam caminhando acerca deste assunto, acerca de Jesus, como ali no versículo 21, eles disseram: nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, contudo, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ele estava falando: nós esperávamos que ele fosse o Cristo, o Messias, mas já é o terceiro dia e nada. Eles estavam falando, quis dizer que já era o terceiro dia e não tinha acontecido nada. Aleluia. Mas esqueceram que Jesus falou o que ia fazer. Assim como ele prometeu na vida de muitos, tem muitas coisas que ele falou na minha vida que ia fazer e fez. Quase tudo. Falta poucas coisas para o Senhor fazer. Mas a maioria, 80, 90% do que o Senhor prometeu, 90% ele já cumpriu.
E assim ele falou para os discípulos que ao terceiro dia ia ressuscitar e cumpriu, como o anjo falou para as mulheres, mas mesmo assim eles continuaram incrédulos por causa da situação que não era fácil. Imagine-se no lugar deles, o seu líder, aquele que operava milagres, maravilhas, ressuscitava mortos, tinha todo o poder, caminhava sobre o mar, fazia tudo. De uma hora para outra ele morre e eles ficam sem direção nenhuma. Eles acham que aquilo ali foi uma ilusão da mente deles, que aquilo não aconteceu, que não era real, que Jesus talvez não existiu, que aquilo foi. Eles pensaram que aquilo tudo foi no início um sonho bom e depois um pesadelo. Não queriam acreditar que realmente o Senhor morreu. Como o próprio Pedro, quando Jesus falou que ele morreria e ressuscitaria, Pedro falou: jamais, Senhor, te sucederá isso. Jamais acontecerá isso com o Senhor. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque tu não entendes as coisas e os planos do Pai. Eles não queriam acreditar, porque até aquele presente momento, fora as pessoas que Jesus ressuscitou, elas, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo, até aquele momento quem morria não voltava mais à vida. Eles pensaram que tinha acabado tudo, que não ia haver mais Jesus, que os milagres tinham acabado, que tudo tinha acabado. Mas se esqueceram da promessa. E esse é um defeito que nós temos, de nos esquecermos das promessas, de olharmos para o hoje, para o agora, para o momento e esquecermos da promessa. E não podemos esquecer da promessa, porque é a promessa que vai nos dar força, a promessa que vai nos fazer ter fé, a promessa que vai nos fazer lembrar: se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia! Se nós fizermos nossa parte também, porque Deus prometeu tirar o povo do Egito e levar até a terra de Canaã, terra que emana leite e mel, mas o povo foi desobediente, foi rebelde, então não entraram na terra, somente os dois que foram obedientes, Caleb e Josué, que entrou na terra. Então as promessas também têm condições, né? Deus falou no Monte Ebal: quem for desobediente receberá só as pragas, só o castigo de Deus, mas quem for obediente, como ele falou no Monte Gerazi, quem for obediente vai comer o melhor dessa terra, as bênçãos do Senhor estará sobre ele, o que ele fizer vai prosperar. Mas não podemos esquecer da promessa. A Bíblia diz que Abraão morreu sem ver cumprir a promessa na sua totalidade, 100%. Ele não viu a promessa toda cumprir, não. Ele viu algumas partes. Deus prometeu Isaac, cumpriu. Deus prometeu filhos a ele, cumpriu. Filho a ele, cumpriu. Mas ele não viu a terra de Canaã ser sua, porque Deus, quando tirou ele da terra de Ur dos caldeus, de perto da sua parentela, Deus falou: eu te levarei para uma terra que eu te mostrarei, que tu ainda não conhece. E o Senhor levou ele para aquela terra, mas ele peregrinou lá, ele não era dono daquela terra ainda. Então a promessa não estava ainda 100% cumprida. Então a Bíblia diz que Abraão morreu sem ver a promessa ser cumprida 100%. Isaac também, Jacó também, porque Jacó, quando morreu, estava no Egito, não estava nem na terra de Canaã, mas na questão da terra, porque ainda não era o tempo do Senhor cumprir a promessa. O Senhor cumpriu a promessa, aleluia, em seus descendentes, em seus filhos, em suas gerações, em Josué e Caleb, nos filhos daqueles que saíram do Egito, nos filhos de Moisés. O Senhor cumpriu a promessa, aleluia. Mas não foi no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó. Talvez o Senhor prometeu: vou fazer algo com a tua descendência, eu vou abençoar a tua descendência. Talvez o Senhor não cumpra no teu tempo, porque a promessa é para a descendência. Aleluia.
Ele prometeu que multiplicaria a descendência de Abraão, que levaria Abraão para uma terra, e ele levou. Só que Abraão ainda não era dono, mas ele morou naquela terra. Abraão morou na terra de Canaã, na nova Canaã. Deus cumpriu a promessa, agora dar a posse da terra só deu para os seus descendentes, porque aí já foi uma outra promessa de forma separada. Essa promessa já foi para aqueles que estavam no Egito, que o Senhor daria a terra, mas aqueles que foram rebeldes morreram sem ver essa promessa cumprir. Os filhos entraram na terra, mas eles não, eles morreram no deserto peregrinando. Então temos que lembrar da promessa e sermos obedientes para que o Senhor venha cumprir essas promessas. Abraão e Isaac e Jacó eram obedientes, mas a promessa que Deus fez para eles, de certa forma, eu falei até errado, porque a promessa que Deus fez para eles, de gerações, Deus cumpriu. Agora da terra Deus fez só para Abraão e depois renovou essa promessa para aqueles que estavam morando no Egito. E o Senhor cumpriu. Só não tinha dado a terra para Abraão, mas Abraão morou na terra que o Senhor disse que ia levar. Ele levou ele como o Senhor falou. Mas porque Abraão foi obediente. Mas aqueles que estavam no Egito não alcançaram a promessa por desobediência. Aleluia. E aqui andaram com Jesus, não conheceram ele, que tinham se esquecido da promessa, se esqueceram até da voz do Senhor, de como ele era, que não reconheceram. Mas no momento que o Senhor parte o pão, eles conhecem que era Jesus. Jesus fez a promessa para você, ele está do teu lado todos os dias, e você não está nem lembrando da promessa, nem lembrando da promessa e nem reconhecendo ele, nem reconhecendo o cuidado dele, o livramento dele todo dia na tua vida, o alimento que lhe dá, a saúde, a paz, a prosperidade, o fôlego de vida. Então, a partir de hoje, lembre-se sempre da promessa, porque Jesus prometeu que ia ressuscitar e ele ressuscitou. E ele está vivo, mais vivo do que qualquer um de nós. Ele é mais poderoso do que qualquer um. Ele prometeu e cumpriu. Então, o que ele te prometeu, talvez ele já tenha cumprido e você não percebeu. Como os discípulos aqui não tinham percebido que Jesus já havia ressuscitado, como ele falou que ia ressuscitar. E ele está contigo. Ele disse que estarei convosco até a consumação dos séculos. Estarei convosco para sempre. Mas tem que obedecer a minha palavra, tem que obedecer a palavra dele para receber as bênçãos e o cumprimento das promessas que ainda não se cumpriram. Então guarde essa palavra. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.